Olá, meus amados, que Deus abençoe sua vida em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração nesse momento, que a presença de Deus seja contigo, e que não só sobre a sua vida, mas sobre todos os que estão aqui nesta noite. Amém? Boa noite, povo de Deus. Em nome de... Vamos aplaudir o Senhor bem forte então. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Coloque a mão no seu coração, feche os teus olhos e diga: Senhor meu Deus, em nome de Jesus, ilumina os olhos do nosso entendimento, a fim de ouvindo, possamos entendermos e compreendermos a palavra do Senhor. Senhor Espírito Santo, usa o teu servo em áreas da minha vida em que ele nada sabe, revela-o pela palavra, adentra a minha casa e usa-o no nome de Jesus. Fala comigo para a glória de Deus. Faz a sua oração, Pai, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo enviada. Ilumina-nos os olhos do nosso entendimento e fala conosco neste lugar. Repreenda todo o principado, potestade e todo o levante do inimigo, e que a tua palavra vá em nome de Jesus. Diga amém. Aplauda Jesus então. Eu gostaria de falar com vocês, pelo Espírito Santo de Deus, sobre uma das áreas mais difíceis que Deus tem de trabalhar. Uma das áreas mais melindrosas, mais complicadas de Deus trabalhar. Não é a financeira. Não é a financeira. Basta nos aprendermos com Deus como administrarmos o que temos, e pode ter certeza que você vai deixar de se enfincar em meio às dívidas. Basta você saber lidar com o que você tem, e logo você vai perceber que você não vai construir novas dívidas. Basta você fechar as torneiras e começar a pagar o que deve, e você vai ver que a sua vida financeira se estabiliza. Então essa não é uma das áreas mais difíceis que Deus tem a lidar na nossa vida. Também não é em ordem pessoal. Basta você entender de forma bastante clara que se é necessário para se chegar em algum lugar, ter uma alta responsabilidade, que é a responsabilidade de si mesmo. Então não é esta área. Uma das áreas mais complicadas de Deus trabalhar na minha, na tua, na nossa vida, é no meu, é no teu, é no nosso coração. É uma das áreas mais complicadas de Deus trabalhar. É tão difícil do Senhor trabalhar em nosso coração, em que a Bíblia Sagrada diz que nós havemos de guardarmos o nosso coração, porque dele procede as saídas da vida. As minhas atitudes, as tuas atitudes, o meu comportamento, o teu comportamento, procede da saída do meu, do teu, do nosso coração. É interessante entendermos a quantidade de vezes que Deus menciona o meu, o teu, o nosso coração. Por exemplo, a Bíblia diz que o próprio Deus pede algo a Israel. Deus diz assim: ó Israel, o que o Senhor pede de ti? E todos estão na expectativa de saber o que o Senhor estaria para pedir. E de repente ele diz assim, o Senhor diz: ó Israel, o que o Senhor pede de ti, senão o teu coração. Veja que todos nós sabemos que pertencemos a Deus, mas é impressionante dizer que Deus ainda assim nos pede que nós entreguemos o nosso coração. Não é esse que bombeia o sangue porque é um órgão do corpo humano, todos nós sabemos disso. Nós sabemos que o meu, o teu, o nosso coração centraliza as minhas, as tuas, as nossas emoções, os meus, os teus, os nossos sentimentos, e que determina o meu, o teu, o nosso comportamento, e que determina os nossos resultados. Nós já sabemos disso. É impressionante dizer que é tão difícil de Deus trabalhar no nosso coração,
em que a própria palavra de Deus diz que não há nada mais corrupto no homem do que o seu coração. Dá para você imaginar? Não há nada mais corrupto no homem do que o seu coração. É interessante a quantidade de vezes que Deus menciona acerca do meu, do teu, do nosso coração. A Bíblia Sagrada diz que muitos louvam ao Senhor com os lábios, mas o seu coração ainda assim está longe do Senhor. É interessante que a Bíblia diz que na escolha que Deus fez acerca de Davi, Deus não vai mencionar: encontrei Davi, um homem segundo a minha ousadia, encontrei Davi, um homem segundo a minha intrepidez. Não, a Bíblia diz que ele diz: encontrei a Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu coração. É interessante sabermos disso. O Senhor Jesus Cristo disse que é do coração que procede os pensamentos do homem. Olha que coisa interessante. A Bíblia diz que é do coração, está lá escrito no livro de Marcos, que procede os pensamentos do homem. No livro de Provérbios, a Bíblia Sagrada diz: assim como o homem pensar no seu coração, assim ele se tornará. Olha que coisa interessante. Nos tornamos a semelhança, a igualdade em atitudes e comportamentos do que está no meu, no teu, no nosso coração. A coisa é tão interessante de um jeito que a Bíblia diz que um coração triste desformoseia o rosto. Interessante, né? Veja que se possa fazer o que for contigo. Interessante entender que é o que você guarda no seu coração que vai lhe entristecer. Está na Bíblia Sagrada que um coração triste desformoseia o rosto. Deus vai até mais além acerca do coração. Deus diz na Bíblia: para um coração abatido, até os ossos se resseca. Olha que coisa interessante. Uma pessoa com o coração abatido, os ossos se resseca. Agora não é só os sentimentos, agora passa infelizmente a se levar a um comportamento, a uma atitude. Um coração abatido faz com que os ossos se ressequem. A pessoa fica desanimada, a pessoa fica desinteressada pela vida. A pessoa pode chegar até entrar em uma depressão, porque o coração está abatido. Olha quantas coisas Deus não fala acerca do coração. Então Deus tende a mencionar muitas coisas acerca do coração. A Bíblia fala acerca do amor ao dinheiro em relação ao coração, em que é a raiz de todos os males. Veja a quantidade de vezes que Deus fala acerca do meu, do teu, do nosso coração. No livro de Jeremias, a Bíblia Sagrada diz que Deus nos daria um novo coração. É interessante que no livro de Joel, a Bíblia Sagrada diz, está escrito: para os que buscam ao Senhor, ele diz assim: não rasgai as vossas vestes, mas rasgai o vosso coração. De nada adianta uma simbologia, uma atitude de buscarmos a Deus, se não conseguirmos sermos sinceros de coração. Coração é uma coisa tão interessante, biblicamente falando, em que a Bíblia, se retratando acerca do meu, do teu, do nosso coração, o próprio Deus diz que está à porta e bate. E se nós abrirmos a porta do nosso coração, Ele adentrará por dentro dele e ceará comigo, ceará contigo, ceará conosco. Olha como é interessante. Acerca do coração, a coisa é tão séria de um jeito, em que Moisés, uma vez que ele disse que agora ele iria libertar Israel do Egito, antes dele se pôr de pé, Deus pediu que ele colocasse a mão no coração. E quando ele tirou a mão do coração, estava leprosa, dando a entender que coração leproso Deus não usa. Olha como é interessante acerca do coração. É impressionante. E nós poderíamos ficarmos aqui só em versículos bíblicos, como eu lhe recitei vários aqui, pela misericórdia de Deus, acerca do coração. Mas a pergunta é óbvia: como está o seu coração? Como é que ele se encontra neste momento? Como é que está o teu coração? Está triste, está feliz, está contente, está alegre, está abatido, está motivado, desmotivado, encorajado, desencorajado? Como é que está o teu coração? Como é que se encontra o teu coração acerca de você mesmo? Você está se amando mais, se amando menos? Como é que está o seu coração? Você está se festejando ou não está mais se festejando coisa alguma?
Você está mais ou menos, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Como é que está o seu coração? Quais são as suas expectativas? Porque provém do seu coração. Quais são as motivações do seu coração? O que encoraja o seu coração? O que motiva o seu coração? E quando eu falo de coração, não estou falando desse órgão, como você já sabe, eu acabei de lhe dizer, mas eu estou falando do centro dos seus pensamentos, que determinam os seus sentimentos, que determinam as suas ações, que determinam o seu comportamento, que resulta nos teus resultados. É deste coração que eu estou falando. É desse coração que eu estou falando. Então, se nós fôssemos enumerarmos aqui acerca de coração, meu Deus, nós iríamos falarmos a noite inteira, sem sequer ser necessário, entre aspas, lermos a palavra de Deus. Mas eu queria, em nome de Jesus de Nazaré, meditarmos juntamente com vocês acerca de uma parábola que o Senhor Jesus a recitou, e que eu acredito que é muito importante para as nossas vidas. Esta em que é se transformada através da semente, que é pela palavra de Deus. Mateus capítulo 13, fala da parábola do semeador. O semeador, para a glória de Jesus, é o próprio Senhor Jesus, o Espírito Santo. A semente é a palavra, a terra é o coração. Então preste bem atenção, por gentileza. Nós sabemos muito bem que o semeador é a própria pessoa do Senhor Jesus pelo Espírito Santo. Nós sabemos que a semente é a própria palavra de Deus. E a terra que recebe a semente é o meu, é o teu, é o nosso coração. Então nós sabemos disso. Então nós temos o semeador, que é o Senhor Jesus Cristo por meio do Espírito Santo. Nós temos então, para a glória do nosso Deus, a semente, que é a palavra de Deus. E nós temos a terra, que é o meu, o teu, o nosso coração. E aí, de repente, Jesus fala sobre essa parábola, e de repente os discípulos não entendem, não a compreendem. E chegam num particular e consultam ao Senhor Jesus acerca do que representava, do que significava aquela parábola. E Jesus de Nazaré então interrompe a caminhada, e agora ele vai ensinar-nos do que representa cada tipo de terra e o que ela pode produzir ou não produzir, uma vez que a semente foi lançada. E aí, no capítulo de número 13, versículo de número 18, a Bíblia diz assim: escutai vós, atentai, prestai atenção. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Então ele chama-nos a atenção para que escutemos, para que atentemos, para que prestemos atenção. E ele continua dizendo: ouvindo alguém, não importa seja a pessoa qual for, ouvindo alguém, pode ser o Pedro, pode ser a Maria, pode ser o Tiago, pode ser a Elizabeth, pode ser a pessoa qual for, ouvindo alguém a palavra do reino. Não é a palavra da miséria, não é a palavra da destruição, não é a palavra da contenda, não é a palavra da intriga, é a palavra do reino. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo. Então eu posso ouvir a palavra, como todos aqui estão ouvindo, glória a Deus por isso, mas de repente nós não a entendermos, não a compreendermos. E quando é que nós praticamente não entendemos aquilo que nos está sendo pregado? Quando parece que, por não estarmos passando por aquela situação, é como se o que estivesse sendo pregado para nós não tivesse valia. Entenda uma coisa: tudo que provém da palavra de Deus nos é útil, nada é descartável. Tudo que provém da palavra de Deus nos é útil, nada é descartável. De repente Deus pode falar no teu coração hoje e você dizer: graças a Deus não está acontecendo isso comigo, amém. Mas de repente pode estar acontecendo com quem você conhece, e você ir até essa pessoa, evangelizá-la através do que Deus falou com você aqui no altar. Ou de repente o Espírito Santo começa a trazer o entendimento, e você para e fica naquele pensamento: nossa, se o fulano dos Anzóis Pereira tivesse aqui para ouvir o que está sendo pregado, nossa, isso daí seria tudo para ele. Olha só,
Então a Bíblia diz algo interessante sobre isso. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno. Olha só quem é que vem. Olha só, a Bíblia diz que vem quem? O maligno. E quem é o maligno? É o diabo. Só que Satanás em si mesmo, ele não pode arrebatar, e nós vamos ver daqui a pouco, ele não pode arrebatar o que foi semeado do meu, do teu, do nosso coração. Assim como Deus usa pessoas, o diabo também usa pessoas. Você tem que atentar para isso na sua caminhada. De repente Deus falou contigo, Deus é contigo. Você está aqui hoje para a glória de Deus, e de repente a palavra vem, ou veio dias anteriores, e de repente você está em meio a um caos, em meio a um problema, no seu trabalho, na sua casa, na sua família, em qualquer área que seja. E de repente eu não sei de nada, e não tem nem como eu saber, ou mesmo sabendo, não tem como eu subir no altar e pregar porque você está aqui, porque a palavra já foi dada antes de você chegar. E de repente a palavra diz assim: não tema porque eu sou contigo. Você se encoraja, você se estimula, nossa, glória a Deus, isso foi para mim. Você se empolga, você se levanta, você dá um glória a Deus, você se levanta bem cedo e vai para o trabalho. Só que de repente lá tem um fulano dos Anzóis Pereira, em que ele infelizmente está meio que lá rente com o chão. E essa pessoa se aproxima de você sorrateiramente, delicadamente, você nem percebe. Vem como no livro de Neemias, vem como uma raposa para derrubar muros de pedra. E chega para você e começa a falar aos teus ouvidos das dificuldades que estão acontecendo na empresa. Se você não tiver cuidado, aquela pessoa que está falando contigo só de coisas negativas, pode extrair, tirar, arrancar a semente que foi semeada no seu coração. Porque você irá mudar o seu foco. O seu foco era não temas, agora o seu foco é o que você acabou de ouvir. E agora você, se não abrir os seus olhos, você vai infelizmente mais do que acreditar naquilo que aquela pessoa falou, do que o que Deus falou ao seu coração. Você tem que abrir os seus olhos. Você trabalha com pessoas, e essas pessoas de repente são pessoas em que você sempre teve uma autoestima. E de repente lá no seu trabalho, pessoas se aproximam de você porque estão contaminadas, machucadas, magoadas, ressentidas, não importa. E essa pessoa está nessa situação e chega para você para disseminar contenda, para disseminar intriga, para disseminar morte, podemos assim dizer. Se você não tiver cuidado, você vai começar a se deixar se contaminar pelo que aquela pessoa diz. E agora você, quando chega no seu trabalho, os seus olhares é um olhar para cima, um olhar para baixo. Já é naquele olhar em que você, sem perceber, começa a tornar-se juiz daquela pessoa para quem você trabalha ou com quem você trabalha. Agora você está prestes a pedir as contas. Você está prestes a sair da empresa. Mas por conta de quê? Por conta de que aquela pessoa, de tanto você parar para dar ouvidos, você agora também começou a criar um sentimento no seu coração de aversão àquela pessoa. A Bíblia Sagrada diz que para um coração amargo, até as palavras é fel. Então veja que o maligno, ele tem de diversas maneiras, de diversas formas, para arrebatar a semente que está no teu coração. De repente Deus falou para você: perdoa, perdoa. E você então está decidido: eu vou perdoar, vai dar tudo certo, vou me reerguer, vou me levantar, vou perdoar, amém. Aí você procura uma pessoa para com quem conversar. Você então desabafa para essa pessoa, só que essa pessoa está na mesma área, sofrendo como você está sofrendo, ou já sofreu na área em que você está sofrendo. E essa pessoa que ela simplesmente estar ali machucada, estar arrazoada no coração, olha para você e quando você diz assim: sabe de uma coisa? Eu vou perdoar. Pronto, é isso, eu vou perdoar. É isso que eu vou fazer. A pessoa que está do lado de cá olha para você e diz: tu vai perdoar? Depois de tudo isso que fizeram contigo? Eu não acredito não. Só que você tinha ouvido no altar
do próprio Espírito Santo, que ele lhe disse que perdoasse. A semente foi semeada no seu coração. A semente brotou no seu coração. Só que agora vem o maligno usando bocas de pessoas para arrancar essa semente, para tirá-la de dentro de você. E se você não tiver cuidado, isso sim é possível de acontecer. Então a Bíblia diz que o maligno vem e arrebata o que foi semeado. Agora interessante que ele continua dizendo: ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Veja que o primeiro tipo de terra em que se é lançada a semente, a palavra de Deus, que o próprio Senhor Jesus está citando aqui, é chamada de o quê? Ao pé do caminho. E tem tradução que diz à beira do caminho. Agora olhe para cá, por favor. O que vem ser essa terra? O que vem ser esse coração que a Bíblia chama de à beira do caminho? Porque tem que ter um significado, tem que ter, irmão Serginho. Não era só ele falar, não, tem que ter um sentido, tem que ter um significado. É interessante, você sabe o que é que a Bíblia menciona acerca de um homem chamado Bartimeu. A Bíblia diz, você pode ver, está lá escrito acerca dele. A Bíblia diz que Bartimeu estava sentado mendigando à beira do caminho, ou ao pé do caminho. Em outras palavras, pessoas que ficam assentadas ao pé do caminho, pessoas que ficam assentadas à beira do caminho, são pessoas que ainda que dentro da igreja, nos dias de hoje, infelizmente, levam a vida mendigando. Veja que Bartimeu estava à beira do caminho, ao pé do caminho. Quando Bartimeu ouviu falar que Jesus passaria por aquele caminho, está escrito assim, pôs-se logo de pé, e jogando a sua capa, foi ao caminho e começou a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Interessante, você sabe o que é? É que enquanto ele, Bartimeu, estava à beira do caminho, ninguém se importava, ninguém ligava, ninguém se incomodava com ele, porque ele estava ali no anônimo, no anonimato, era o esquecido, era o deixado para lá, era o alguém, o ninguém, era lá naquele lugar. Quando ele vai para o caminho e decide sair da beira do caminho para começar a clamar, para que a vida dele mudasse, levantou-se uma grande multidão para tentar impedi-lo com que ele alcançasse o seu objetivo. Quando você se levanta, quando você se põe de pé, quando você adentra verdadeiramente no caminho, para que a sua vida mude, se prepare, levanta-se multidão, levanta-se dali, dacolá, pessoas com o único intuito. E qual é o intuito? Impedir com que você alcance o seu objetivo. A Bíblia Sagrada diz que agora ele está aqui assentado, clamando e pedindo. E a Bíblia diz que Deus vai lhe dar então a resposta. Interessante, né? Que nós aprendemos então de forma bem simples o que vem ser essa beira do caminho. O que vem ser este lugar em que o Senhor Jesus saiu para semear e lançou a semente. Porém, Jesus dá o nome deste coração à beira do caminho ou ao pé do caminho. O que significa isso nos dias de hoje? Pessoas descompromissadas. Pessoas que elas ouvem a palavra, mas elas não permitem com que a palavra os molde por dentro, os transforme por dentro. São pessoas que vivem sempre na sua razão. São pessoas que ainda não entenderam que se Deus nos quisesse como nós éramos lá fora, Deus não nos daria-nos a palavra para transformar-nos aqui dentro. São pessoas que ainda não entenderam que Deus as chamou para moldá-las, transformá-las, e a única forma que Ele tem de transformá-la é pela sua palavra, é através da sua palavra. Pessoas cujo coração está à beira do caminho, são pessoas que não se importam se oram, se não oram, se vem à igreja ou se não vem à igreja. São pessoas que, se você chegar para ele ou para ela, talvez até conheça mais Bíblia do que você,
Mas são pessoas que você olha para as atitudes, olha para o comportamento, você coça a cabeça e você diz: como pode uma coisa dessa? Porque a semente foi lançada, mas por ser um coração de terra rasa, à beira do caminho, não há profundidade, a coisa não germina, a coisa não cresce, a coisa não dá resultado. São pessoas que elas não se comprometem com o próprio ministério que elas fazem parte. São pessoas em que, se for corrigidas, elas não aceitam a correção. São pessoas que elas têm atitudes e comportamentos em relação à correção de forma inversa. É importante que você entenda que mais importante do que ser corrigido é como você decide reagir à correção. Preste atenção nisso, por favor. Eu sei que nem eu, nem você, nenhum de nós gostamos de sermos corrigidos. Nenhum de nós. Quem aqui disser que gosta de ser corrigido, eu digo: você é sábio. Você é inteligente. Você, graças a Deus, conseguiu manter em controle uma das coisas mais importantes da sua vida, que é nada mais, nada menos do que os seus sentimentos. Mas o bem da verdade é que todos nós, se não tivermos essa sabedoria, nós temos aversão à correção. Mas eu quero dizer uma coisa: mais importante do que a correção é a reação a uma correção. Porque você pode ser corrigido de forma injusta, ou você pode ser corrigido de forma justa. De repente você é uma pessoa em que, se você é corrigido de forma justa, ainda assim você meio que, sabe, mas se controla. Mas como é a sua reação diante de uma correção de forma injusta? A nossa atitude é mais importante do que a correção em si. Você pode ser corrigido onde você trabalha de forma tão injusta, de um jeito que você pensa: sabe de uma coisa? Eu não preciso desse emprego mesmo, eu vou pedir as contas, eu vou embora. E embora para quê? Para quando for para outro emprego, lá ter outro que te persegue, e você lá não suportar e pedir as contas também, e acabar que você vai só preenchendo a sua carteira de Ministério do Trabalho, e sempre dizendo que é porque onde você vai, com quem você trabalha, são pessoas injustas, são pessoas que lhe corrigem de forma completamente errônea. Para que isso? Você tem que entender que a forma com que você reage a uma correção é mais importante do que a correção em si. A Bíblia Sagrada diz, está escrito: não saias do teu lugar quando o espírito do governador se levantar contra ti, porque a submissão, a correção, tende a aplacar a grandes ofensas. Eclesiastes. Veja que Deus diz de forma bem clara. Então veja que a Bíblia diz em que o maligno vem e arrebata a semente que foi semeada. Então Deus diz assim, está escrito na palavra de Deus. A Bíblia diz para nós sabermos lidarmos com as pessoas mais frágeis. Está na Bíblia. Suportai a fraqueza do fraco. Mas você não suporta. Você perde as estribeiras. Você, quando é para ensinar a pessoa a fazer, você perde a calma, perde a paciência. Sai da conteste que eu vou lá fazer. Quer dizer, você cria uma situação que lá na frente, isso vai te causar uma dor de cabeça que você não tem precedente. É importante que você entenda, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, o inimigo vem para arrebatar a semente, para tirar o que foi semeado no teu coração. E ele continua dizendo aqui: ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Pessoas que não se comprometem com o que está escrito. Pessoas que não se comprometem com o que Deus fala ao seu coração. Mas aí ele dá mais um passo. E o semeador continua semeando. E no versículo de número 20 diz assim: o que foi semeado em pedregais, que é outro tipo de terra, e essa terra que é o coração está em meio a pedregais, é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Ei, olhe para mim, por favor, eu vou ler de novo.
Leia comigo em nome de Jesus. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe olhe para cá. Quem aqui, em uma situação deplorável, difícil, complicada, estreita, recebeu uma palavra, e não importa de como, de que forma, veio de Deus, alguém que não te conhecia, você colocou, de repente saiu um louvor, de repente você abriu a Bíblia naquele dia, ela saltou aos teus olhos, que você, nossa, é Deus falando comigo. De repente você, não importa como, mas a palavra foi e falou com você. A palavra foi e tocou no teu coração. Você estava rente com o chão, você estava abatido, você estava em frangalho, você estava só misericórdia de Jeová. Como foi que você se sentiu quando recebeu essa palavra? Triste ou alegre? Triste ou alegre? Não estou ouvindo. Triste ou alegre? É impressionante quão bom é ouvir uma palavra em tempos de dificuldade. Tem coisa melhor não. Minha mãe me dizia que um certo dia ela saiu tão desorientada de casa, mas ela saiu tão desorientada, tão sem rumo de casa, que ela disse que nunca tinha andado tanto na vida dela, por conta da situação que se encontrava meu pai naquela época. E ela saiu desorientada. Ela diz, para mim, uma certa vez, eu já era cristão, e ela saiu tão desorientada que ela começou a andar, quando de repente uma pessoa chegou para ela, do nada, tocou no ombro direito dela, e disse para ela assim: Jesus te ama. Ela estava andando, desorientada, completamente desorientada, sem saber nem para que rumo ia na vida. E a pessoa tocou no ombro dela, ela parou e olhou. Quando olhou, a pessoa disse: Jesus te ama. Ela disse que ficou olhando, porque a pessoa não a conhecia. Aquele Jesus te ama era a mesma coisa de dizer assim: Ele está contigo, Ele está à tua direita, Ele te sustenta com a destra da sua justiça, Ele te abre a porta que ninguém pode abrir, e fecha a porta que ninguém jamais pode fechar. Ele toma a tua dianteira, a tua retaguarda, o teu lado direito, o teu lado esquerdo. Dá para você imaginar? Naquele exato momento, a minha mãe disse: meu filho, eu parei, fiquei olhando para o semblante daquela pessoa, e ela simplesmente passou por mim. Na mesma hora eu dei marcha ré, voltei para casa, e eu disse: eu vou lutar, e eu vou vencer. Como é bom você receber uma palavra em meio a pedregais. Você está triste, você está abatido, você está desmotivado, você está desencorajado, você está rente com o chão. De repente vem uma palavra, você faz uhul! Você se alegra, você se anima, você se motiva, porque ela causa essa motivação, ela causa essa alegria, ela causa essa fortaleza dentro de você. A Bíblia Sagrada diz que uma boa palavra no tempo de angústia é como uma maçã e uma salva de prata. A Bíblia Sagrada diz que uma palavra, quando é dada em tempo oportuno, é como uma maçã e uma salva de ouro. Olha que coisa boa. A Bíblia Sagrada diz, está escrito, que da ansiedade vem do coração do homem, mas uma boa palavra o alegra. É interessante, né? Como uma boa palavra de você ouvir Deus dizer: ei, você está com medo de quê? Eu sou contigo. Você, nossa, Deus está comigo, Deus é a minha força, a minha fortaleza. Mas até então tenha cuidado. Lembre-se da primeira terra, lembre-se do primeiro quadrante do primeiro coração, à beira do caminho, ao pé do caminho, em que o inimigo irá fazer de tudo para semear o que foi semeado no teu coração. Ele vai usar a boca de pessoas com quem você mora, onde você mora, com quem você trabalha, que não tem nada, entre aspas, a ver com isso, com o que Deus falou contigo, e vão fazer de tudo para inverter. Enquanto que Deus diz que é contigo, essas pessoas vão falar de tudo para que você possa entender que não está com ninguém e que está completamente só. Veja que a Bíblia Sagrada está dizendo aqui que o segundo tipo de coração, que a semente é semeada,
encontra essa pessoa em meio a pedregais. Eu nunca esqueço Mossoró, no ano de 2000. A igreja, meu Deus, uma luta danada. E aí eu me lembro que eu estava orando em cima do altar, atrás do púlpito. E depois eu saí de lá e fui para a parte de cima. E eu me lembro que eu estava, se eu não me engano, 36 horas de jejum. Era, porque eu me lembro que era 3 dias de consagração que naquele tempo eu decidi fazer, sem comer, sem beber, sem falar com ninguém. E eu me lembro muito bem que eu estava orando e teve um momento que eu disse: Senhor, não dá mais, eu não tenho força, eu não tenho ânimo, e eu preciso que o Senhor me ajude. E é interessante, sabe, porque quando você chega a uma situação como essa, a primeira coisa que o diabo vai querer levar você a acreditar, que as tuas orações não são ouvidas, que há um pecado por detrás para que você esteja naquela situação. Meu Deus, o diabo trabalha numa velocidade que você não tem ideia. E eu me lembro que naquele dia, na parte de cima, no escritório, o Senhor disse: leia 1 Coríntios. E eu comecei a ler ali de joelhos, Deus sabe a verdade. Comecei a ler, mas nada falava, eu lia, nada falava, até que chegou um versículo que diz de forma bastante clara, que quando estamos fracos é que estamos fortes. Quando eu li aquele versículo, e quando eu li o próprio Deus dizendo lá também, que Deus chamou as coisas vis deste mundo para confundir as que são, e chamou os fracos deste mundo para confundir as fortes. Quando eu li aquilo ali, meu irmão, para mim foi o suficiente. Foram 3 anos e meio de muita luta, de muito combate, de muito monte, de muito jejum, de muita leitura, mas não importava, nada mais importava, porque Deus já tinha falado o meu coração, e eu estava feliz com isso. Quando o teu coração está em meio a pedregais, e vem uma palavra de Deus, ela te anima, ela te alegra. Porém, de repente, a Bíblia diz, versículo de número 21, ele continua dizendo acerca do mesmo tipo de terra, o mesmo tipo de coração, mas não tem raiz em si mesmo. Claro que não tem raiz em si mesmo. E por que não tem raiz em si mesmo? Não tem raiz em si mesmo, porque algo para se enraizar leva tempo. Não é no estralar de dedo, não é da noite para o dia. Meu Deus, em nome de Jesus, talvez você hoje está orando, e a única coisa que você não está conseguindo sentir é a presença de Deus nas tuas orações. Então você decide deixar de orar, porque orar para quê? Se eu estou orando não estou sentindo nada. Onde é que está na Bíblia? Aonde é que está na Bíblia que você orando tem que sentir alguma coisa para Deus provar que está ali? Me diga. São 83.300 e poucos versículos. Não há um versículo que diga que quando você ora, você tem que sentir um tremelique para Deus provar que está ali. Não. Pelo contrário, a Bíblia diz que perto está o Senhor daqueles que lhe buscam. A Bíblia Sagrada diz que é Ele que inclina os seus ouvidos e está atento a todas as suas orações. É o que a palavra de Deus diz acerca de quando você decide orar. Quando você entra nos teus aposentos e vai chorar porque já não tem palavra para falar, e as únicas palavras são as tuas lágrimas, ainda que dentro de um quarto sem ninguém, aos olhos humanos, a Bíblia diz que Deus está lá, porque Ele diz: entra nos teus aposentos e fala ao teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que vê e ouve em secreto te responderá publicamente. Agora a questão, você sabe o que é que veja que nós recebemos a palavra com alegria. E você está aqui hoje, você não está aqui à toa, e nem você está assistindo à toa essa mensagem. Então você está eufórico, você está, nossa, Deus está pintando a sua vida dentro da sua mente pelo que você está escutando. Você está no combate, ele só pode estar sabendo de alguma coisa. Talvez ele subiu no altar para falar só para mim. Não, escute uma coisa, você está aqui porque Deus tinha algo e tem algo para falar com você. E você está eufórico, você está, nossa, glória a Deus por isso. Deus é comigo, amém, amém. Só que aí você esquece de fazer o mais importante. Você esquece de regar a semente. Você esquece de regar a semente. Você esquece de regar a semente. Você, quando lança uma semente sobre a terra, você pode ter certeza
carioca, que aos poucos ela vai começar a querer, sabe, reagir, porque é um produto natural. A terra, a Bíblia ensina que a terra é fiel, ela devolve aquilo que recebe. Então você lança a semente, só que você está eufórico, você está vai dar tudo certo, Deus te deu uma ideia, Deus te deu um projeto, Deus te deu um direcionamento, nossa, é isso que eu vou fazer, glória a Deus. Só que você não volta para regar a semente, você não tem continuidade. Com o tempo, o que é que vai acontecer? Sem você perceber, essa semente vai perdendo força, porque o maligno vai fazer de tudo para arrebatar a semente que foi semeada no teu coração. Ele vai criar situações, ele vai criar circunstâncias, meios, maneiras e formas, para que você invalide o que foi falado no teu coração. Lutas virão da direita, da esquerda, por cima, por baixo, e você vai chegar ao ponto de falar como Jó falou: onde está o Deus que me fez, que me dá salmos entre as noites? Agora Satanás vai usar a impiedade, os ímpios, para dizer: do que adianta ir para a igreja, olha a tua vida como é que está. O intuito do inimigo é fazer você invalidar o que Deus falou contigo, porque uma coisa está escrito, a Bíblia diz que ninguém, absolutamente ninguém, senão eu mesmo, hei de revogar aquilo que Deus falou. Ninguém pode revogar o que Deus está falando contigo hoje, nem eu posso, eu não posso revogar o que Deus está falando contigo, mas você pode revogar. Eu posso tentar de em tudo querer entulhar o que Deus está falando contigo. Eu posso dizer: não é bem assim não. Deus estava enganado. Rapaz, você tem que ver com seus olhos humanos. E se você não tiver cuidado, você vai desviar a sua atenção da palavra. Se Deus está lhe mandando perdoar, então perdoe, porque Deus está querendo fazer de tudo para que você não tenha uma dor de cabeça maior amanhã. Então a Bíblia diz que ela não tem raiz, ela não tem a se enraizar. E por que não tem a se enraizar? Ele continua dizendo aqui, vamos lá: mas não tem raiz em si mesmo, em si próprio. Ei, olhe para mim, você que está aí dizendo que só não está melhor por conta do A, do B, do C e do D. Você que diz aí que a sua vida só não está lá, vão ter, por causa de um, por causa do outro, por causa daquele outro. Se você hoje decidir levantar a sua cabeça, você vai perceber em nome de Jesus que Deus não errou quando te fez, que Deus fez você para dar certo. Você não está me ouvindo, ou a mensagem está muito ruim, eu vou tentar melhorar daqui a pouco. Você tem que entender que Deus não te fez senão com um propósito, para que você dê certo. A questão é que às vezes você precisa acordar, despertar. De repente você está como o primeiro tipo de terra, o primeiro tipo de coração. Meu Deus, em nome de Jesus, nós estamos com a nossa igreja praticamente, podemos dizer, começando agora. Dá para você imaginar os embates que esse ministério já sofreu? Tirando o ano de 2019, que foi o ano de que todos estão com o olho aberto, outro fechado. Vamos saber qual é o interesse dele ter aberto essa igreja. 2019. 2020 fomos presenteados com aquela maldição da Covid. 2021, do mesmo jeito. E aí de repente tivemos ainda, vocês sabem muito bem daquele processo de 2 anos que eu tive lutando para conseguir tentar vencer uma batalha da qual Deus a venceu, e nós não perdemos, porque melhor está ela onde ela está do que nós que ainda estamos aqui pleiteando a nossa causa. Mais 2 anos, dá para você imaginar? E aí de repente nós estamos agora 2023, começo de ano. Estamos com projetos, estamos com tantos sonhos para esse ministério, meu Deus, só o Senhor sabe. E às vezes você até diz: olha, conta comigo, mas enquanto você não pular para dentro, não tem como eu contar com você.
Não tem como o próprio Deus contar com você. E de repente você está aí à beira do caminho. Você é meio que descompromissado. Sabe de ideias, sabe de projetos. O que pode fazer para que esse ministério se expanda. Para que ele cresça, para que ele evolua, para que ele vá longe. E de repente você está nessa situação. Ou de repente você está como quem não tem raiz profunda em si mesmo. E aí a Bíblia Sagrada diz, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. Dê uma olhada para o irmão que está do seu lado e veja se ele tem cara de inconstante. Por favor, dê uma olhadinha para ele ou para ela. Veja se tem cara de inconstante. Pessoas de cara e semblante inconstante são pessoas que quando você olha para a cara dela ou para a cara dele, não é nem melhor olhar, porque parece uma medusa. Então olhe para o irmão que está do seu lado e diga, tira esse olho de boto de mim. Não, você está com medo de dizer. Diga, tira esse olho de boto de mim. Tem gente que tem olhar de medusa, irmãozano. Tem gente que tem olhar de medusa. O olhar de medusa é aquele olhar que te paralisa, que te amedronta, que te acovarda, que te intimida, que te desencoraja. Irmã Esmeralda, se tem pessoas que estão com olhar de medusa para você, desvie sua atenção dessas pessoas. E não importa, seja elas quem forem. No mundo nem sempre você terá 100% de pessoas que te apoiem. No mundo nem sempre você terá 100% de pessoas em que te levante. Pelo contrário, você vai ter 70% de pessoas que te suportam, 25% que te aturam. E olhe lá se tiver 5% de pessoas que gostam de você. Só que você quer reverter a matemática. Então, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, então, pelo amor de Deus, não seja essa pessoa de pouca duração. Quem pode com pote, pega na rodinha e vai até o fim. Sacode esse irmão que está do seu lado e diga, ele está meio atribulado hoje. Se você começou para dar certo, então continue, vai dar certo em nome de Jesus. Sacode esse irmão que está do lado e diz, acorda, irmão. Sim, a Bíblia diz, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia. E chegado o quê? Angústia. O que tem angustiado o seu coração? O que tem abatido a sua alma? O que ele tem lhe desmotivado? O que ele tem lhe desencorajado? O que ele tem lhe colocado rente com o chão? Sim, eu falo para você que está aí me assistindo, você que está no seu carro, você que está na sua casa, você onde quer que você esteja, o que está te angustiando? O que está te causando tristeza, angústia, medo, depressão, sentir-se só, sentimento de solidão, que está lhe abatendo a sua alma, desencorajando você? Talvez você tenha uma lista de insucessos. Talvez é o seu passado, que até hoje é seu presente. O seu passado é um passado indesejado, é um passado de frustração, é um passado de tentativas que não deu certo. Não quer dizer que é você. Você não é o seu passado. Você não é o seu passado. Enquanto você não olhar para o seu passado e tirar dele uma lição, em que a única lição que o seu passado traz, primeiro, não é quem você é. Segundo, não quer dizer que você terá que viver nele a vida inteira. Terceiro, é só um aprendizado. Seu passado é isso, meu querido. São coisas remotas que você tem que remover, você tem que extrair, você tem que jogar fora. E a única pessoa capaz de fazer isso é você mesmo. Remova as frustrações, remova as angústias, remova as decepções, mas não tem como, esse é o problema. Você quer permanecer agarrado, grudado, apracatado neles. Eles te desmotivam, eles te desencorajam, eles te desestimulam. Quem foi que lhe disse que te odiava, que até hoje você não consegue se ver quem você é? Você só se vê como um patinho feio na história.
Quem foi que deixou de te ajudar da tua família, que até hoje isso te move por dentro, que te entristece? Nossa, na hora que eu precisei não me ajudou. Quem foi? Quem foi? Quem foi que você precisou e quando você procurou ajuda, bateu a porta na tua cara? Quem foi? Deus não está querendo que você agora simplesmente pegue uma pedra para lançar sobre ele. Não, o que o Espírito Santo de Deus está lhe falando nesta noite é que existem pessoas que recebem a palavra como está recebendo agora, mas não permite que a palavra faça enraizar no seu coração, e agora torna-se em pouca duração, e agora por conta das angústias, e ele continua dizendo, por conta das angústias e a perseguição. Você está querendo desistir por quê? Hein? Você está querendo desistir por quê? Porque eu estou sendo perseguido. Essa é essa, irmão. Me diga na Bíblia quem não foi perseguido. Aponta só um. Me aponta um na palavra de Deus que teve, irmão Rosano, uma vida de mar de rosa. Me diga um para você dizer, esse aqui nunca foi perseguido. A Bíblia diz que Davi foi perseguido desde o nascimento, desde o dia em que os seus olhos se abriram. A Bíblia diz que nem por seus inimigos, mas sim pelos que andavam com ele, se acompanhavam com ele, sentavam à mesa com ele. A perseguição machuca quando vem de pessoas que você menos espera. A perseguição maltrata, judeia com a alma, quando vem de pessoas que você olha para a pessoa e diz, nossa, o que é que eu fiz para passar pelo que eu estou passando? A perseguição te coloca rente com o chão, quando vem de pessoas que você confiou a sua vida, quando você abriu o seu coração para aquela pessoa. A perseguição maltrata, a perseguição judeia, quando pessoas se aproximaram de você para aprender o que você sabia, e depois que aprenderam, com todo respeito, te deram um chute. E agora você sai correndo porque essas pessoas estão indo roubar os teus clientes. A questão não é quem está te perseguindo, ou por que está te perseguindo, mas são atitudes e comportamentos que você está determinando ter diante da perseguição que você está sofrendo. Porque se o perseguidor está conseguindo perceber que você correu para o quarto para ficar enclausurado, então ele percebeu que conseguiu atingir o alvo. Se o perseguidor percebeu que você está se sentindo incomodado no lugar em que você trabalha, e ele te persegue lá, e ele está percebendo isso, então ele já percebeu que acertou o alvo. Em nome de Jesus. Por causa da angústia, por causa da perseguição. Aí ele continua dizendo, por causa da palavra, logo se ofende. Se ofende. Diga isso para o seu irmão, se ofende. Tudo bem, eu não vou passar muito tempo falando sobre ofensa, porque tem uma mensagem que eu ensino sobre a ofensa lá no YouTube. Mas por favor, eu queria que só quem tem boca, quem não tem boca não fala não. Quem for desobediente também não precisa falar não. Agora deixa eu te advertir, a Bíblia diz que a desobediência é pior do que o pecado de feitiçaria. Então eu sou desobediente, então você está pecando mais do que um feiticeiro. Mas só quem tem boca para ensinar sobre se ofende, se ofende, se ofende. Só quem tem boca. Pastor! Acho que eles gostam de me fazer raiva. 1, 2, 3 e já. Pastor! O senhor é careca. Você falou uma verdade ou falou uma mentira? Agora eu te pergunto, haja com sabedoria agora.
Se você acabou de me falar uma verdade, por que eu vou me ofender? Agora diga: evangelista, você é careca. Falou uma verdade ou falou uma mentira? Então por que ele vai se ofender? Quem entendeu? Uhul! Mas de contrapartida, para ninguém sair por aí dizendo que eu sou careca, eu já vou vir com o versículo da Bíblia. Irmão Humberto, só para nós. Guarde o versículo. Se alguém chamar a gente de careca, guarde o versículo. Para ninguém sair por aí dizendo: meu pastor é careca. Irmão Humberto, está escrito. Só para refrescar algo. Eliseu estava no monte. Eliseu estava descendo do monte. E um grande povo viu de longe e disse: careca, careca. E Eliseu orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, se eu sou homem de Deus, que todos eles morram. Morreu tudinho. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga: você é muito mais bonito sorrindo do que triste. Pessoas que você conta, nem sempre as pessoas com quem você conta vão te ajudar. O próprio Deus vai levantar pessoas que você menos esperava para ajudar você. Versículo 22. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. O terceiro tipo de coração, que é o terceiro tipo de terra, que o semeador saiu a semear, encontra essa pessoa em meio aos espinhos. Vocês estão aqui nessa noite? Agora seja sincero. Quem aqui já se viu numa situação e que se virasse para cá espinhava, se virasse para cá espinhava, se virasse para cá espinhava? Sabe aquele momento da vida que parece que você está em meio a espinhos? Rapaz, você não tem nem sequer com quem conversar, você não tem nem sequer com quem confiar. Rapaz, você se sente enclausurado só. Você já se viu nessa situação? É interessante que esse segundo tipo de terra, ou esse terceiro tipo de terra, a Bíblia diz que é quando Deus encontra essa pessoa entre espinhos. Entre espinhos. Só que a Bíblia Sagrada diz: é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, o cuidado dele. Deus não é contra que você prospere. Deus não é contra que você arregace a manga e parta para cima. Deus não é contra que você se divirta. Mas você tem que ter um tempo para Deus. Vocês estão me ouvindo? Você tem que ter um tempo para Deus. Irmão, a Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais outras coisas vos serão acrescentadas. Uma vez uma pessoa chegou para mim e disse da seguinte forma: um membro da igreja: profeta, oi, o senhor deveria chamar a atenção dessas crianças que atrapalham o culto. Rapaz, não mexe comigo, deixa eu quieto. Mas devia.
Eu olhei para a pessoa com muita educação. Eu disse: pois é, você deveria ter procurado e procurar a sua mãe para corrigi-la quando ela deveria ter levado você quando criança para a igreja, que você teria deixado de dar menos problema para ela. A pessoa disse assim: é verdade, então deixa. Porque a Bíblia diz: deixai de mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Se Jesus não se importunou, quem somos nós para achar A ou B ou C ou D? Mas antes, se todos nós aqui tivéssemos nascido dentro de um berço cristão, mas antes, se todos nós aqui tivéssemos nascido dentro de uma igreja, sendo ensinados, inspirados pelo próprio Espírito Santo de Deus, nós teríamos dado menos problemas, sim ou não? Sim. Deus não é contra que você cresça, Deus não é contra que você prospere, mas você tem que ter tempo para Deus. Você tem que ter tempo para Deus. Meu Deus, você tem aí no mínimo segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado para correr de um lado, correr do outro, faz curso, estuda, trabalha, sai para trabalhar, sai para vender. Tudo bem, glória a Deus, corra atrás da vida, mas tire um tempo para Deus, porque tem hora que você não vai aguentar, filho. Tem hora que você não vai segurar a barra. Tem hora que vai te faltar uma palavra. Tem hora que vai te faltar um consolo da parte do Espírito Santo. Você precisa ter tempo para Deus, tirar tempo para Deus. Você precisa estar sentado nesse banco, ainda que sendo duro, mas creio que logo, logo Deus vai nos abençoar. Nós vamos ter poltronas aí. Você precisa. Está escrito na palavra de Deus. Você precisa ter tempo de dizer: Deus, tá bom, já chega, é hora do meu culto, eu vou para o culto, vou louvar o Senhor e vou fortalecer-me na força do seu poder, para que em mais uma semana eu possa resistir firme contra as astutas ciladas do diabo, e havendo eu feito tudo, permanecendo na fé, para a glória de Deus, me sujeitando ao Senhor e resistindo ao diabo, para que ele fuja de mim. Você precisa. Você precisa, você não pode. Escute, eu estou lhe falando pelo Espírito Santo de Deus. Você está aqui hoje, eu estou lhe vendo, mas talvez você recebeu quase que 1000 convites para conseguir dizer sim, eu vou. E glória a Deus que veio hoje. E glória a Deus que veio hoje. Talvez você na sua casa ainda pensou: não, acho que eu não vou hoje não. Ei, em nome de Jesus, quando nós recebemos uma palavra em meio aos espinhos, nós não temos vontade de sair para lugar nenhum. Trabalhamos porque temos que trabalhar, corremos atrás da vida porque temos que correr, lutamos porque temos que lutar. Mas a nossa vontade, quando recebemos e estamos em meio ao espinho, é ficar em casa, é não olhar para ninguém, é não receber ligação de ninguém, é olhar para o WhatsApp e dizer: nossa, não quero ver o que estão me mandando. Quando nós nos encontramos em meio aos espinhos, só o que nós sabemos dizer é: ai, 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 ai. E por conta dos cuidados deste mundo, por conta da sedução, quer dizer, da ilusão de que temos que morrermos de trabalhar. Ei, deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia diz que Deus dá um bom sono e sustenta aqueles que são seus. Descansa no Senhor. Tu tendes mais valor do que pardais, diz a palavra de Deus, que nem cego e nem semeio, e nem por causa disso o vosso Pai que está no céu deixa com que elas pereçam no caminho. Deus vai suprir o que você está precisando. Deus vai suprir. Aleluia. E eu encerro falando sobre o versículo 23. Mas o que foi semeado em boa terra, tem boa terra aqui hoje em nome de Jesus. Tem boa terra aqui hoje em nome de Jesus. Oi, para o irmão que está do seu lado: chegou a minha vez. Sim, tem um louvor que diz: quanto tempo eu esperei, chegou a minha vez. Sei que hoje é meu dia, Jesus está aqui. Quanto tempo eu esperei, chegou a minha vez. Sei que hoje é meu dia, Jesus está aqui.
Quando é que Deus encontra em nós uma boa terra? Quando é que Deus encontra em nós uma boa terra? Quando na verdade já temos deixado de ser pedras a pé no caminho. Preste bem atenção, olhe para cá. Quando é que Deus encontra em nós uma boa terra? É quando deixamos de estarmos ao pé do caminho, vencemos essa etapa. Quando deixamos de estarmos em meio a pedregais, vencemos essa etapa. Quando deixamos de estarmos em meio aos espinhos, vencemos essa etapa. Agora somos uma boa terra. É quando você chega na igreja e Deus diz para perdoar e você perdoa. Quando Deus diz releva a fraqueza dos mais fracos e você releva. É quando Deus diz ei, eu vou te ajudar e você recebe. Não tem como nos tornarmos uma boa terra, irmãos, enquanto não passarmos por essas três. Qual dessas três você está? À beira do caminho? Sem compromisso com Deus, descompromissado com o Espírito Santo, com o Senhor Jesus? Ou você está como em meio a pedregais, e não tem raiz profunda, começa e não tem duração, vem para a igreja, depois não vem mais, se distancia, acha que é por conta das lutas? A maior distância que você pode estar em Deus é você que decide estar. Porém a Bíblia diz que quando vem na boa terra, que somos nós, é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Deus quer que você germine, Deus quer que essa semente cresça, e Deus quer que essa semente produza na sua vida. O que ela vai mudar em você é você quem vai decidir. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.